Hoje a nossa conversa é sobre um tema polêmico, mas extremamente importante: jogos de azar, apostas e endividamento, o novo desafio invisível do Departamento de RH. E os meus convidados nesse episódio são o Fábio Juliano, que é partner do Mentory Bank, e a Fernanda Pacheco, que é professora de psicologia da Unicuritiba. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Lô. Como vai? Esse tema é um tema complexo, mas super necessário, né? Eu acho que cada vez mais a gente vê as pessoas se endividando. As empresas aqui no Paraná, a gente vive uma situação de pleno emprego, então é muito difícil de contratar. E ao mesmo tempo que a gente vê principalmente os colaboradores de bases salariais mais baixas se endividando a ponto de quererem ser mandados embora para ter o acerto de trabalho. Vou começar com o Fábio. Fábio, o Mentory Bank, vocês trabalham com processos de folha de pagamento. Exato. Como que você vê, vocês acabam vendo, mensurando esse problema, que é um desafio hoje do RH, não só contratar, mas como reter esses colaboradores? Perfeito. O Mentory Bank, como especialista, uma instituição de pagamento especialista em folha de pagamento, nós temos uma preocupação junto com o RH em manter o colaborador na empresa, em diminuir esse turnover. E a gente vem apontando uma das causas, que é o endividamento, principalmente o endividamento a longo prazo ou o endividamento irresponsável, como a gente colocou aí dos casos das casas de apostas, né, dos jogos. Então a gente vem fazendo ali hoje, a gente iniciou aí no início desse ano um trabalho bacana de uma educação financeira para esse colaborador. Porque quando a gente fala em educação financeira, já vem na cabeça das pessoas, vou ensinar o cara a investir, tá? Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre fazer o salário de 1.800 chegar até o final do mês. E chegar com o necessário, né? Com o principal, com o básico. E o que impacta nesse ponto quando não chega no final do mês o valor que ele tem de salário, que não dá para pagar as contas. A ilusão das redes sociais, não só os jogos, as redes sociais também têm uma ilusão muito grande. Você não vê ninguém postando nas redes sociais que está depressivo, que está com carro com busca e apreensão, que está devendo no banco. Você só vê a pessoa postando no restaurante com comida de qualidade, fazendo compras em lojas caras, andando de carros importados e gerando uma expectativa e uma ilusão para esse público muito, muito frágil, que é tudo muito fácil. Ele tem aquela ideia, todo mundo se dá bem, só eu que não. E eu acho que a Fernanda pode citar nesse ponto, principalmente dessa questão da cabeça dele achar que é muito fácil, né, Fernando? Eu acho que é até do lado psicológico da coisa, eu acho que essa idealização de que é muito fácil ganhar dinheiro, é muito fácil ser perfeito e eu me sinto nada. Eu acho que isso impacta muito. E isso acaba gerando improdutividade no trabalho. Não é só o fato da pessoa pedir demissão, não. A gente tem um funcionário e não ter ao mesmo tempo, porque ele está depressivo, ele não está concentrado no trabalho, não está com foco. Isso pode desencadear uma série de problemas também. Então, nós como instituição de pagamentos e cuidando dos salários desses colaboradores, nós temos que ter a responsabilidade também em cima disso. Fernanda, sobre essa questão do espelho, né? As pessoas veem uma situação nas redes sociais e elas acabam projetando para a sua vida aquela ilusão, né? Como que você, como psicóloga, vê essa realidade? Na verdade, assim, a gente tem várias frentes, né? A minha área de estudo é comportamento online no geral, então trabalho muito com redes e com tudo que vem em relação às redes. Enquanto o jogo, a gente está com um crescimento muito grande das bets, onde a gente não tem uma regulamentação adequada ainda e torna-se um problema de saúde pública, né? O prejuízo é muito grande, né? Porque o algoritmo vai viciando a pessoa a ponto que ela nem percebe o vício. Quando ela vê, ela já está muito endividada. Ela não já percebe. Não tem... E tem a questão dos influenciadores que divulgam indiscriminadamente, por exemplo, bets. Influenciador é justamente porque influencia o comportamento das pessoas. Então, as pessoas olham aquele glamour, aquele estilo de vida luxuoso, porque realmente as pessoas não postam, né? Que está com busca e apreensão, ou que está com dívida. Né? Então, quando você faz parecer que é muito fácil, e o fato do jogo de às vezes você ganhar, às vezes não ganhar, isso é intermitente. Ou seja, você continua tentando porque de vez em quando você ganha. E mesmo que esses ganhos cada vez sejam mais espaçados, você já está ali, às vezes, há 12 meses, 18 meses, né? E pensando em critério diagnóstico, a gente tem uma diversa descrição de sintomas, né? Onde a pessoa precisa apresentar por 12 meses.
Mas ainda olhando para essa conceitualização, a gente consegue separar em episódios problemáticos, né? Então, pessoas que começam a demonstrar realmente um caminho para o vício e pessoas que já adquirem uma dependência, né? Um transtorno aí em relação ao jogo. Eu não sabia que estava tão acelerado esse processo e recentemente conversando com uma amiga, ela contando que ela estava internando uma pessoa da família que estava viciado em jogos, mas uma pessoa que tem curso superior, que é um empresário, assim, internando numa clínica em São Paulo. E aí, essa clínica foi indicada por o CEO de um grande hospital de São Paulo. E aí, ela me contando que ela foi na clínica e tinha muitos médicos, empresários, atletas internados para se livrar do vício dos jogos, né? Dos jogos, da criptomoeda, que também acaba sendo ali um vício. O sistema de recompensa, no geral, né? Ele acaba viciando. E aí eu pensei, nossa, assim, a gente imagina que é só quem tem muito que brinca e que aposta, mas não, né? Eu acho que essa projeção do eu quero, esse ideal, acaba fazendo essas pessoas tentar o ganho rápido, né? Mas é bastante preocupante. A gente teve caso, você citou de um caso, a gente também teve um outro caso de uma pessoa conhecida também de alguns amigos, que ela pegou o crédito consignado lá do crédito trabalhador, um volume alto, perdeu tudo em alguns minutos, aí pediu demissão para tentar pagar a dívida. E aí é um tema que a gente vai até abordar depois. Eu acho que a falta de informação sobre o processo do novo crédito trabalhador, que é o antigo consignado privado, ele está levando essas pessoas a se endividarem inconsequentemente, né? Então, e aumentar as suas dívidas também, né? Então, eu acho que é bastante importante a gente trazer esses temas para debate, até para que a gente entender que o lado financeiro influencia muito na saúde mental dessas pessoas. E no rendimento dentro do trabalho, no dia a dia, influencia bastante na perca do rendimento, né? Abstenções, nas faltas. Ele falta ao trabalho porque ele precisa fazer um extra fora para poder pagar a conta de luz que ele perdeu o dinheiro. Então, se a gente não cuidar dos nossos funcionários ali, com um olhar realmente preocupante, é o que você falou. É um desafio invisível hoje. As pessoas não estão enxergando a origem do problema. E a gente precisa começar a puxar esse fio cada vez, desvendar o novelo ali inteiro, né? Para a gente entender de onde está saindo esse gatilho, esse problema todo. Quando a gente fala sobre isso da produtividade, né? Como que essa questão emocional, né, que é uma doença psíquica, interfere no dia a dia, na rotina. Até a gente brinca, às vezes, no escritório, né, que hoje o patrão paga por 8 horas, mas não existe mais um colaborador que renda 8 horas, porque é tanta distração no WhatsApp, na rede social, que você tem ali, se você tiver 3, 4 horas da atenção daquele colaborador para a sua função, é muito já, né? E tem estudos que mostram, que comprovam essa perca de produtividade hoje dos colaboradores. Como que essa relação de recompensa versus frustração e produtividade está acontecendo, Fernanda? Olha, a questão daí da produtividade, se você estiver olhando para a questão do jogo, ela vem sendo influenciada justamente pela necessidade. Então, quanto maior o nível de dependência do jogo, mais eu vou precisar jogar e encontrar subterfúgios. Seja para pagar dívidas, rastros, e a gente teve até um caso recentemente, que foi aqui em Quatro Barras, né, onde um funcionário desviou de uma ONG. Eu não me lembro exatamente o valor, mas foi coisa de 800 mil, 1 milhão e pouco. E realmente, porque você começa a tentar e precisa atingir subterfúgios para conseguir manter aquele vício e sustentar. Sim. Então, você passa a ter comportamentos, inclusive, totalmente distintos do que você teria, né? Sim. Então, essas pessoas, elas vão realmente trazendo prejuízos dos mais diversos, enquanto sociedade, enquanto produtividade, enquanto faltar ao trabalho, enquanto estar recebendo, mas estar usando ali, ou pensando sobre o jogo, porque a pessoa que está com vício, está usando de forma inadequada, ela está sempre planejando uma forma de conseguir jogar sem que a família saiba, ou sem trazer impacto, ou ela vai pegar um consignado, porque daí não pagou uma conta, e daí pega aqui, e o problema é que daí você pega outro, e daqui a pouco não consegue mais pegar. Então, realmente, a gente tem a questão da pessoa ir acumulando aquilo, tornando-se o efeito bola de neve, onde você vai impactar também a saúde mental desse trabalhador,
estou angustiado, eu estou obsessivo no sentido de pensar repetidamente em formas de ganhar dinheiro, de quitar aquelas dívidas, de que minha família não descubra, de que eu consiga minimamente performar no trabalho para não perder mais aquele emprego. Então, isso vai se repetindo, né? E isso vai afastando o funcionário da sua função, da produtividade. Exatamente. E eu lembro quando eu era criança, né, meu pai trabalhava como caminhoneiro numa empresa e tinha lá seu salário e não tinha variável, né? Era um salário fixo. E eu lembro que a minha família planejava o mês, planejava as compras, né? Tinha a compra do mês, tinha a compra da semana e tinha as despesas ali do mês. Era tudo muito contadinho, né? Mas eu lembro que eles me ensinavam que não pode dever, né? Tem que ficar sempre com as contas em dia. Então, você tem que viver com o que você tem. E naquela época, né? Vamos contar 30, 35 anos atrás, não existia empréstimo, não existia a facilidade de crédito que existe hoje, né? Então, hoje a pessoa pode ganhar 3 mil, mas ela vive com 5, vive num padrão de 5, e ela vai arrastando essa bola de neve, né? Esse é um dos pontos. Como que você vê essa questão do viver? As pessoas conseguem viver com o que elas têm? O que precisa fazer para as pessoas tomarem essa consciência do ter versus o que é? Porque às vezes a pessoa acha, o cartão de crédito não é o teu dinheiro, né? É o dinheiro do banco. Então, como que você vê que as pessoas podem, né? Quem está nos ouvindo, nos assistindo, podem pensar em formas de voltar para uma realidade onde viver com o que ela ganha, né? E não usar dos subterfúgios. Exato. Uma coisa que eu gosto de repetir é que, normalmente, não é só sobre o quanto você ganha. Porque você ganhar 100 mil e gastar 105 mil, você sempre está no vermelho. Não é sobre o quanto você ganha, mas o que você faz com esse dinheiro e a forma que você gasta isso. Tanto que você vê pessoas de alta renda com carros importados, busca apreensão, etc. Como você vê uma pessoa de uma renda mais baixa, que tem seu veículo próprio, tem sua própria casa já quitada, ajuda o filho e às vezes é o arrimo de família, né? Dinheiro multiplica ali, né? Exato. A Valor Invest, que é um site do portal Globo.com, divulgou agora que alguns bancos estão chegando já a cobrar 160% ao ano de taxa no consignado. E quando começou a operação, estava em média 40%, 45%. Por quê? A inadimplência cresceu, já vem crescendo já desde o início. Essa popularização do consignado com o crédito trabalhador tornou essa tomada do crédito sem nenhum controle. Por quê? Antigamente, quando não tinha esse processo, já existia o crédito privado, a empresa tinha que averbar, concordar com que aquele funcionário tomasse aquele crédito. O que falta um pouquinho de informação? Por que eu estou pegando o crédito? O funcionário ganha 2 mil reais. Eu faço um exercício que é muito bacana para as pessoas entenderem. O funcionário ganha 2 mil reais por mês, mas ele está endividado lá com uma dívida de 15 mil reais. Qual que é o principal fator? O que causou esse endividamento? Foi cartão de crédito, cheque especial, o carnê da loja A, da loja B, da loja C, e ele foi se endividando. E o que isso significa? Significa que ele não estava conseguindo sobreviver com os 2 mil reais, ele usou outros artifícios para poder complementar a renda dele e acabou se endividando. O meu endividamento é porque alguém ficou doente na família, é porque eu bati meu carro, eu não estava esperando, eu tive um problema extra, e aí eu causei um endividamento. Ok, nesse caso, pegue o empréstimo consignado dentro do que você vai conseguir pagar, mas consciente que o seu salário vai reduzir durante 2, 3, 4, 5 anos 30%, 35%, para que você possa pagar aquela dívida. Agora, se você se enquadra no primeiro caso, a primeira coisa que você precisa fazer é entender o seguinte: eu já estou conseguindo sobreviver com o meu salário? Tô. Se eu tirar 35%, eu vou continuar conseguindo sobreviver? Não vou. Ou seja, você vai causar um problema para resolver outro, e daqui 6 meses a sua dívida vai estar muito maior. O que eu falo, para quem que é recomendado hoje tomar um crédito consignado? Aquela pessoa que ela ganha entre 1 e 2 salários mínimos, R$1.500, R$2.000 ali por mês. Ela consegue ter uma poupancinha ali de 100, 150, R$200 por mês e tem um valorzinho guardado. Poxa, mas eu queria fazer uma reforma em casa, está faltando um pouquinho de dinheiro. Poxa, aqui eu tenho consignado com uma taxa bacana, que vai me tomar 150 do meu salário por mês, eu consigo complementar e fazer o que eu quero. Ok, você já é uma pessoa organizada e aqueles 150 já sobrava no seu salário. Você só antecipou ali, teve um spreadzinho ali, cobrou-se os juros do consignado em cima, mas você conseguiu antecipar um sonho seu e realizar algo realmente, até brincando, sonho e realizar, né? Você buscou um sonho e realizou daquela forma, porque você usou conscientemente aquele crédito. Mas na situação 1 que eu citei aqui, você vai resolver um problema que você gerou em 1, 2 anos,
Você vai achar que resolveu esse problema e daqui 6 meses você vai estar com o dobro do problema. Tocando nesse assunto do crédito trabalhador, as pessoas hoje elas acham o seguinte: o consignado ele desconta do meu salário, se eu sair da empresa, para de descontar e a dívida fica com o banco. Só que com o novo modelo hoje do crédito trabalhador, esse crédito ele é associado à sua carteira de trabalho. A hora que você conseguir um novo emprego, você vai continuar recebendo esse desconto no seu novo emprego. Ele não vai acabar a hora que você trocar de emprego. Então, isso que muda, então. Pedir demissão não resolve o seu problema. Sim. O que isso vai gerar para o empresário hoje, se o empresário não conscientizar o funcionário? Já é difícil contratar, vai ficar ainda mais difícil porque as pessoas não vão querer um emprego formal mais. Ela vai querer continuar na informalidade. Então, é muito delicado, eu acho que está faltando muita orientação sobre o tema. As empresas chegaram e chamaram, pessoal, vocês sabem como funciona de fato o crédito consignado, do crédito do trabalhador, né, que é o novo consignado? Explicar como funciona, como que ele é cobrado, quais são os débitos, as taxas de juros realmente estão acessíveis? Será que estão? Eu acho que é importante comparar, né? Recebem ofertas de 20, 30, 40 instituições financeiras, então precisa fazer um comparativo. Então é um tema delicado que se a gente for trazer para um podcast, eu acho que precisaria de uns 4, 5 episódios para tratar só desse tema, porque são muitos detalhes, são muitas informações que a gente precisa pensar aí em como levar aí para as pessoas da forma mais clara e prática possível, né? Sim. E a gente tem, até a gente fez recentemente um fórum de saúde onde a gente discutiu o NR1, né? Trouxe até uma fiscal do Ministério do Trabalho para falar sobre o que implica nas empresas. Muitas vezes a empresa tem que aceitar um afastamento por saúde mental de um problema que não foi causado dentro da empresa. Como que a psicologia, né, cuida disso, uma vez que você está trabalhando para formar novos profissionais para encararem essa nova realidade, que é uma realidade que não existia, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que as questões são contextuais. Então, elas vão mudar de acordo com o avanço da tecnologia, da ciência, e o tipo de questões, enquanto sociedade, que a gente vai ter que lidar vai mudar de acordo com os avanços, né? Então, o fato da internet e do acesso hoje ser muito fácil desde pequeno faz com que isso se potencialize, né? E realmente tem uma baixa regulamentação, um sistema de recompensa alto, onde eu me sinto bem fazendo aquilo. E o indivíduo, por mais que ele seja muito profissional, a gente sempre leva nós mesmos para o trabalho. Então, por mais que você deixe para fora as coisas, você ainda é você, assim como muitas vezes você leva o trabalho para casa quando você tem uma doença ocupacional, enfim, né? Então, isso tem um impacto, é uma via de mão dupla. Então, enquanto empregador, o que eu preciso entender? Que o contexto agora é outro. E se eu agir da forma que eu agi anteriormente, isso não vai me trazer o resultado que eu espero, porque o contexto é outro, porque as coisas mudaram. Então, eu preciso criar programas de educação. Eu sempre defendi que desde a escola básica, né, a gente precisa falar mais sobre dinheiro. O brasileiro é um povo altamente endividado, que tem uma dificuldade muito grande com a questão de dificuldade financeira, né? E a gente tem hoje, e sabe que o melhor antídoto aí para desinformação é justamente a informação. Sim. Então, eu preciso levar a informação para a empresa, para o funcionário, para todos que estão envolvidos nisso, criar políticas públicas, enfim, para que possa proteger e a pessoa não perca o seu salário, não se torne uma pessoa cada vez mais endividada e que vá realmente, de repente, a gente tem eventos de suicídio, né? Porque a pessoa, ela não sabe mais o que fazer. Que ela não sabe mais o que fazer. E daí ela vai pedir o afastamento que realmente não foi provocado pela empresa, mas está ali na conta da empresa lidar com as questões dos funcionários. Algumas vão acontecer ali ocupacionalmente e outras eventualmente não vão ter o seu início ali, mas podem de alguma forma impactar aquele outro ambiente, porque é um ambiente onde aquele indivíduo está inserido, né, que é o contexto do trabalho. E a gente vê também uma mudança na lógica, né? A gente vê que o brasileiro está com uma taxa de natalidade muito pequena, né? Não tem mais, não é mais 2 para 1, né? 1,5, meio para 1. E a gente vê que isso vai fazer com que a nossa população fique cada vez mais envelhecida, o que dá espaço
para as pessoas de mais idade, mas com mais senioridade, ocuparem cargos estratégicos dentro das empresas. E, ao mesmo tempo, essas pessoas, geralmente, elas têm um vínculo maior de ética, têm valores mais consolidados, e elas podem ser boas influências para esses jovens que estão ali meio que sendo influenciados pelos influencers, né? Vocês veem essa relação acontecendo também? Bastante, Lô, bastante. Até esses dias, dos poucos dias que eu consegui voltar para minha casa no meio da tarde para buscar alguma coisa, dei uma passada em um supermercado, uma grande rede aqui do Paraná, e os caixas daquele período da tarde, todos eram pessoas mais 60, né? E foi interessante. Eu fiquei na fila de um tempo e aí eu vi conversando com a senhorinha ali no caixa, chamando pelo nome e contando um pouquinho da vida e contando o que ia fazer no final de semana. E aí eu, com pressa, né, a gente sempre corrido, falei, poxa, tá lá batendo papo, daí eu parei para pensar, poxa, mas esse é o horário que esse pessoal vem ao mercado e essas pessoas com mais idade estarem no caixa foi num momento oportuno, num momento naquele período que tem aquele cliente consumidor que quer ficar ali para bater o papo, para conversar, e foi uma estratégia do próprio mercado. Se eu tenho uma afinidade com aquele caixa que é gente boa, que me atende bem, eu vou dar preferência naquele estabelecimento. Então eu acho que as empresas começaram a enxergar um pouquinho que existem hoje cargos estratégicos para colocar cada tipo de pessoa. Eu coloco assim, eu brinco muito assim, as pessoas falam que os jovens são extremamente eficientes, capazes e cada vez com cargos mais altos, mas se a gente parar para pensar, os maiores CEOs das grandes empresas não são mais 60, são mais 70. Sim. São pessoas que têm um conhecimento que ninguém compra, né, que adquiriram aí no decorrer de décadas de trabalho, com a vivência, e aprenderam a conviver tanto com a geração que eles iniciaram e com mais 2 gerações depois disso. Eu acho que esse conhecimento, a gente sabe disso, eu estive no evento da Meta em São Paulo recentemente com uma empresa de inteligência artificial e em um outro evento em São Paulo também, onde o presidente da TOTS fez uma palestra bacana, e ele usou um termo fantástico. A melhor combinação que existe é IA mais IH, que é inteligência artificial mais inteligência humana. Sim. Nada vai superar isso, porque a IA sozinha não resolve certos problemas. Ela não tem bom senso, muitas vezes. É uma coisa que só o ser humano é capaz de ter. Então, a gente vem acompanhando essa evolução e essa valorização, essa oportunidade que esses mais velhos estão tendo de retomar o mercado de trabalho depois de algumas décadas que foram sempre colocadas de lado, com bons olhos. A gente vem buscando aí também, no nosso setor financeiro, pessoas porque são mais conservadores e às vezes faz você pensar em situações que podem acontecer porque passaram por vários momentos econômicos e políticos da nossa história, né? Então a gente vem realmente no próprio mentor enxergando para esse lado, apesar da gente ser um inovador olhando para frente com muita juventude nele, mas a gente sempre está ouvindo também a experiência ali por trás. Sim. E é muito bacana a história do mentor, né? Porque o fundador, que é o Wanderson, ele teve uma história de uma vida muito simples, onde ele viu a mãe ficando endividada, né? Não lembro qual era a profissão da mãe, se era doméstica, era algo assim. Ele viu a mãe ficando endividada, aí quando ele resolveu empreender para tirar as pessoas desse problema social que a gente vive, que é o endividamento, né? E a gente teve uma resolução recente onde o crédito do trabalhador teve essas mudanças, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Esses problemas que a gente tem de tomada de crédito, eles têm consequências que vão se ganhando corpo e vão virando um grande problema, um tormento, um pesadelo. O que muda dentro dessas mudanças da tomada de crédito agora com essas recentes alterações? A gente já tinha ali, Elo, quando você tinha o crédito consignado privado, ele já era regulamentado, mas ele era administrado de certa forma pela empresa, porque a empresa averbava a liberação para aquele funcionário ou não. Coloca uma situação hoje, o funcionário está de aviso prévio e ele consegue entrar lá no aplicativo do crédito trabalhador da carteira de trabalho e tomar um crédito. Ele já está de aviso prévio. Ele já sabe que ele não vai estar trabalhando o mês que vem. Aí vem a questão da falta de informação. Ele não se deu conta que a hora que ele voltar a trabalhar daqui... O Brasil tem aquela prática, né? Ele sai do emprego, ele espera passar os 5 meses do seguro-desemprego para depois ele voltar a procurar o emprego e retomar o emprego novamente. E isso vai causar uma bola de neve que
cada vez vai piorar a situação dele. Por quê? Se ele tomar um crédito, pedir demissão ou sair do trabalho, ele ficar 6 meses sem trabalhar, quando ele retornar ao trabalho, vai voltar a ser descontado, mas vai ser feita uma renegociação e uma repactuação, porque vai correr juros desses 6 meses que ele não está trabalhando. O banco que está emprestando dinheiro não vai abrir mão dessa receita. E aí, a hora que ele retomar, ele vai estar com o salário dele já comprometido novamente. Aí ele pede, às vezes, a demissão, vai quitar o meu empréstimo. A nova regra proíbe isso. Ela pode pegar o quê? Tirar 35% da sua rescisão, 10% do que você tem do fundo de garantia. Se você for demitido sem justa causa, 100% da sua rescisão. Ou seja, quando você tem um crédito consignado, se você for demitido, a chance de você sair com 0 de rescisão e sem ter o seu fundo de garantia, inclusive, é muito grande. Se você pedir demissão, você não vai ter abatido praticamente nada do seu débito. E ele vai estar agregado na sua carteira de trabalho. Então, muitos estão vendo como saída ir para a informalidade, que é o que a gente comentou agora há pouco. A gente pode, se a gente não cuidar hoje, os empresários não começarem a orientar, nos próximos anos a gente pode ter aí o maior índice de desemprego formal da história. Causado pelo consignado. E a falta de uma política pública, né? Porque Exatamente. a gente precisava cuidar dessa cultura da prosperidade, que nos Estados Unidos, na Europa, tem tanto essa cultura do patrimônio, do cuidado, do legado, principalmente na Europa, né? Nos Estados Unidos eles são muito endividados também, né? É isso que eu ia falar, embora a gente seja um problema global, tanto que a estimativa até 2025 é que a gente já tenha perdido cerca de 530 bilhões de dólares de dinheiro que já foi investido e perdido em jogos. Mas nos Estados Unidos, aí a gente levando para esse lado, grande parte da dívida é dívida de alavancagem. A pessoa está endividada, mas comprando algo que ela vai ser... É uma cultura financeira. Era uma cultura diferente. Né? E o que ela colocou a gente teve lá os dados divulgados recentemente que... Eu não lembro o número exato, mas eram bilhões de reais transferidos direto do Bolsa Família para as casas de apostas. E eu não estou falando da Bet, não, que é as bets. As bets, eu falo, é o menor dos problemas, entre aspas, né? Tem gente abandonando o emprego achando que vai virar apostador profissional e viver daquilo. E depois perde todo o dinheiro. Mas eu falo os jogos do Tigrinho, aqueles caça-níqueis online, que são os mais perigosos, que é o que acaba, que é o que literalmente derrete o salário das pessoas em minutos. Então, não é errado ela pegar... Pô, peguei um empréstimo, para quê? Me endividei, para quê? Para investir num curso profissionalizante, para investir, para aprimorar meu inglês. Eu não me endividei, eu estou investindo no meu negócio. Todas as grandes empresas estão endividadas por quê? Porque estão investindo nos seus negócios. Então, o endividamento, a palavra endividamento, ela é muito mal vista. O endividamento. Mas a gente precisa entender... Tem que ser com consciência, né? Qual é o motivo do endividamento? Eu acho que esse é o principal fator do negócio. Sim. Tanto que, só um parênteses, nos Estados Unidos, o endividamento comum é realmente o de investimento na educação. Exato. Ou por questões de saúde, devido à política deles, né? De planos, etc., que as pessoas... Mas aí, Fernanda, onde a gente volta à questão de ser um país responsável e não ser um país irresponsável, né? No Brasil... A gente tinha lá, durante muito tempo, o FIES, que era o endividamento na educação. Sim. Só que no Brasil o negócio é tão mal feito que teve que fazer uma anistia para poder perdoar a dívida dos estudantes, porque quando ele se formou, essa dívida era impagável. Para a grande maioria dos cursos. Vocês já pararam para pensar... Eu terminei de pagar meu FIES, eu tinha 30 anos. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que daqui a pouco... Por que os bancos... A informação que eu coloquei, que as taxas de juros estão aumentando para o consignado, por que será que os bancos estão aumentando a taxa de juros? Porque está havendo um aumento do risco. Você já parou para pensar que daqui a pouco, de repente, o próximo governo, ou o próprio governo, vai ter que fazer uma anistia do consignado da carteira de trabalho? Tipo assim, a partir de agora, o banco se vira com o teu credor lá, porque não vai dar para descontar mais da carteira de trabalho, senão ninguém mais vai querer trabalhar. O cara vai trabalhar na informalidade. Então, isso é pós-pandemia, né? Isso é preocupante no olhar de quem está do lado do mercado financeiro. Sim. De quem está lá aportando o fundo de investimento que está emprestando. O risco é muito alto. A nossa Selic já está disparada. E se você não cuidar disso, as taxas tendem a aumentar cada vez mais. E que dicas, para a gente ir caminhando para encerramento, que dicas, Fernanda, você dá para os RHs
cuidarem dessa questão, que é uma questão de saúde pública já, mas ao mesmo tempo manterem a produtividade, manter esse colaborador longe, né, desse risco, mas principalmente com consciência, né, do seu limite, dos seus limites. Acho que porque a gente vive uma grande inversão de valores e de limites, né? Então, esse espelho da vida que não é sua, como que você vê, que práticas você acha que os RHs poderiam adotar? A primeira coisa existe, está aí, e a gente precisa falar sobre o que está acontecendo, porque a informação é o que vai levar justamente as pessoas a sensibilizarem. Então, ações que promovam de fato com que aquelas pessoas consigam ver o impacto, né? Então, levar alguém, de repente, que foi um jogador, que trabalha com isso, né? Que já lidou com aquele vício, que está em tratamento, para que as pessoas possam se identificar, né? Naquele discurso, naquela prática. Então, que elas se sintam parte daquilo e consigam ver. Porque um dos pontos até dos jogos online, Tigrinho, etc., é que justamente é muito fácil e você não vê as consequências. Quando você vai num cassino... não sei, né, quem já teve experiência, você vê ali um ambiente de pessoas que estão ali sozinhas para jogar, né, dependendo como aquilo é para você, como você vê o jogo, é até desconfortável, né? Sim. E ali num joguinho bonitinho, com coisinha fofinha, você nem percebe ao que você está se expondo. Então, falar sobre isso, sobre a manipulação, porque ela existe, né? É uma forma de controlar o comportamento. Então, assim, inibir, falar... levar as pessoas a entender que é um problema de saúde pública, o RH disponibilizar ou um aporte, um apoio para reembolsar terapia, mas assim, falar sobre a importância que as pessoas pesquisem, procurem, porque às vezes eu não vou querer falar no trabalho porque eu tenho medo que isso comprometa o meu emprego. Mas se eu tenho alguém, ou uma plataforma, seja o que for, mas algum tipo de apoio e cuidado à saúde mental, faz com que esse colaborador tenha alguém para falar sobre isso. Né? E isso é muito importante, a gente poder conversar sobre isso. Tem jogadores anônimos, né? E realmente buscar a clínica escola de psicologia da Unicuritiba, né? A gente atende o público em geral e trabalhamos com isso. Eu sou uma das supervisoras, inclusive, temos diversos professores, né? E as pessoas que atuam em diversas áreas. Sim, a gente tem a clínica escola aberta, né? E estamos abertos, inclusive... É um problema ainda majoritariamente que a gente vê mais em adultos e com prevalência maior em homens, aí uma prevalência maior que as mulheres em cerca de 13%. Mulher não tem tempo, chega em casa, tem tanta coisa para fazer que não tem tempo de ficar. E em adolescentes e jovens, e que daí é um ponto muito importante, até porque eles são mais influenciáveis e são um corpo que ainda vai para o mercado de trabalho. Então, acho que é importante endossar que eu tenho que trabalhar o aprendiz, o estagiário e todos que fazem parte dessa empresa. E até para que eu possa sensibilizar em casa, porque às vezes a minha funcionária lá, o neto dela está postando e ela começa a tentar cobrir coisas assim. Então eu preciso que as pessoas possam identificar em suas famílias, até para que elas entendam que não dá para sair cobrindo porque o parente está ali ou ali. Tem que mostrar as consequências. Exatamente. Muito bom. E os tratamentos possíveis, né? Que são terapias comportamentais e busca de grupos mesmo de apoio. E como instituição de pagamento, Fábio, como que vocês, que ferramentas vocês oferecem para os clientes e, consequentemente, para os colaboradores para reduzir esse risco e para um cuidado mesmo, né, com essa demanda? Elô, o Mentory Bank tem uma postura, porque nós somos uma instituição de pagamento para processar folhas de pagamento salários voltada para o RH da empresa, né, para realmente ser um parceiro do RH. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com os vilões, que é o endividamento a longo prazo. Então, a quantidade de endividamento. Hoje, se você chega num banco tradicional e vai fazer a folha de pagamento pelo banco tradicional e o teu colaborador está com o nome limpo, está bonitinho, ele ganha R$2.000 por mês. A primeira coisa que o banco faz é o quê? Dá 3 mil de cheque especial e dá 3 mil de cartão de crédito. Ele se sente rico. Eu acho que o salário Como diz Gustavo Lima, se eu ganho 10, eu tenho limite de mais 10, meu salário é 20. Então, né? Então, é um pouquinho por aí. Mas o que acontece? Daqui 6 meses, essa pessoa está endividada. Quando ele para de pagar as contas, a primeira coisa que o banco faz é fazer o quê? Corta o limite do cartão, corta o limite do cheque especial. O funcionário, o colaborador, ele vai se enxergar o seguinte: espera aí, se eu continuar aqui na empresa, a empresa me paga por esse banco. Todo o meu salário vai ficar lá no banco para pagar a dívida. Então, eu vou pedir demissão e vou procurar outro emprego. E aí vem a questão da coragem de chegar e falar o motivo na hora de pedir demissão. Eu estou pedindo demissão por causa disso. Ele não vai...
estar endividado para o ser humano, para a maioria das pessoas, ele envergonha um pouquinho as pessoas. Ele não gosta de falar que ele... até um comediante brincou, né? Tem 2 grandes empresas atrás de mim, precisam de um aumento. Uma é o Serasa, o outro é o SPC, né? Então, assim, eu coloco assim, ele tem um pouquinho de receio com isso. E o mentor, ele tem muito essa preocupação. Primeiro que o microcrédito que a gente dá para o colaborador, ele sempre é limitado a 50% do que ele ganha. Segundo, que o nosso formato de ajudar ele nesse momento que ele precisa, nessa emergência, ele é muito responsável para que isso não se torne uma bola de neve. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Um colaborador que recebe pelo Mentor Bank hoje, se ele pegar lá, chega lá, igual hoje, dia 26 do mês, ele está sem dinheiro, né, sobra mais dias do que salário sempre, né? Ele está sem dinheiro e ele recebe só dia 5. Ele ficou doente, alguém na família precisou ir lá comprar um remédio de R$300. Foi uma simulação, foi lá, pegou os 300, vai pagar lá 310, 315 no dia do salário dele, ele vai pagar o empréstimo. Se por acaso esse funcionário sofreu um acidente de trabalho, ficar afastado, ou ele está de férias, ele pegou o crédito ali numa necessidade, não vai ter salário mês que vem, o mentor tem essa responsabilidade, essa consciência. A gente não pode deixar esse colaborador devendo mais do que ele ganha, porque eu não posso deixar ele sem crédito. Então, o que acontece? Enquanto ele for colaborador da sua empresa, tá, ele vai ter acesso ao nosso crédito, enquanto a sua empresa estiver processando conosco. E a gente faz muito esse trabalho hoje. Nós contratamos agora, recentemente, um profissional que veio do mercado financeiro, de outras grandes instituições financeiras, para fazer palestras de educação financeira nas grandes empresas, para tratar dos jogos, das redes sociais. O colaborador se sente até prestigiado, né? Reconhecido do marketplace, por ter esse cuidado. Ele brincou o seguinte: você não tem que ter aplicativo de compra no seu celular, deleta tudo. Mas eu tenho que comprar. Vai lá, ativa, compra e deleta. Porque senão fica o dia inteiro te oferecendo informação e proposta e promoção do que você não precisa comprar. Né? Então, a gente está investindo também nesse lado, nessa cultura, né, de ensinar da educação financeira. A gente tem que começar a mudar esse termo de educação financeira, ser educação de investimento. De educação para investimento é uma coisa, educação financeira é outra. Aprender a gastar o teu salário dentro da sua realidade, o que você falou lá no início. Educação doméstica também, né? De quanto que eu posso custar, quanto do meu salário eu posso comprometer no aluguel, e assim por diante, né? Tudo isso é fundamental para que você possa saber, não gastar os 2.000 a mais ali, ganhar 100 e gastar 102. Senão a dívida vai ser perpétua. Sim, exatamente. Eu acho que esse é o caminho. Muito bom, muito boa essa conversa. Acho que é um assunto que rende muito, mas eu acho que a gente tem esse alerta para fazer tanto para os empregadores, mas também para os colaboradores, né? Que quase todo viciado não se diz que é um viciado, né? Não admite o seu vício. Então, muito bom a gente levantar esse tema. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, Fábio. Obrigado, Lu. E no próximo episódio, mais um assunto super estratégico para a empregabilidade e também para a economia do nosso estado. Até lá.